Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Com certeza, as calorias não são todas iguais. O fato de alguém ter um excesso diário de 100 calorias pode fazer essa pessoa engordar até 4 quilos por ano. Mas você ter 100 calorias de excesso em fruta não vai engordar tanto quanto você ter 100 calorias de excesso em açúcar ou em refrigerante. Então, tem que se saber que as calorias são diferentes e tem um potencial de engordar as pessoas também diferente. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Nenhum. Eu acho que tem 3. E se eu te contar? Segura aí, que tem 7 saquinhos numa latinha 7 nessa aqui. Ó, absurdo. 7? Nossa Senhora. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. Acho que é até muito bastante. Muito. Caraca. Esse faz. Você acha muito, Silvia? É um absurdo. Eu acho. Muito. Isso é um absurdo. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo 1 quilo, 110 gramas de açúcar aproximadamente. Muito açúcar, né? 1 quilo 110 é muito açúcar. O tema em questão hoje é obesidade. A nossa convidada nesse primeiro bloco é a professora de Nutrição e Saúde Pública da FMPFASE, Cíntia Curione. Muito bem-vinda. Obrigada. A obesidade atingiu patamares realmente de saúde pública, né? Porque até o Ministério da Saúde está considerando uma epidemia. Quais são os impactos? Bom, os impactos, né, a gente tem os problemas que são decorrentes, né, da própria obesidade e principalmente que a gente cada vez mais está tendo pessoas que têm doenças que são associadas à obesidade, né? Então, se torna muito comum, né, cada vez mais pessoas com diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, e isso acaba, né, podendo levar a problemas, né, doenças coronarianas, né, doenças cerebrovasculares. Então, o impacto é enorme, né? Então, você tem os custos, né, diretos e indiretos da obesidade. E nesse crescimento aí de casos de obesidade, a faixa com o maior aumento é das crianças, né? O que se torna mais preocupante, né? A gente tem as pesquisas, né, que são realizadas rotineiramente aqui no Brasil, e a última que a gente tem, né, que consegue abranger, né, o Brasil inteiro, foi a pesquisa de orçamento familiar que foi realizada pelo Ministério da Saúde em 2009, né, 2008, 2009. E o número de crianças, né, com excesso de peso quase dobrou, né, e também incluindo aquelas com obesidade, né. Então teve um aumento até então nunca vistos no Brasil. Quer dizer, é mais do que 1 em cada 4, né? Mais de 1 em cada 4 com excesso de peso. Isso é muito preocupante mesmo, Muito né? preocupante, muito. Quais são os principais erros que a gente comete na alimentação para chegar nesse ponto? Bom, principalmente, né, é uma alimentação, né, contendo, né, muito açúcar e muitas gorduras, né? Então, a gente tem, né, excesso de gordura em biscoitos, né, principalmente as crianças que adoram, né, biscoitos recheados,
Excesso também de açúcar também, né, principalmente dos produtos, né, que são industrializados, né, o suco também, muito comum na alimentação, né, da criança, né, acho que teve uma preocupação das mães, né, em tentar diminuir o refrigerante substituindo pelo suco, mas que na verdade também é uma bebida açucarada, assim como o refrigerante, né, com pouquíssima fruta, na verdade, né? Com pouquíssima fruta, né, então uma das coisas interessantes, né, para a gente estar olhando, às vezes eu sei que é difícil ler os rótulos, né, mas os ingredientes eles vêm por ordem de quantidade, então tem vários sucos, né, que a gente observa, que o primeiro ingrediente é a água, depois é o açúcar, depois vem, né, um concentrado da fruta, então quer dizer, a fruta ela entra como terceiro ingrediente, uma quantidade muito menor do que deveria, né. Quer dizer, muitas mães acabam optando pelo suco de caixinha, pelos produtos industrializados em função da falta de tempo, trabalham fora, tem uma jornada dupla, tripla, né? Como fazer? Quais são as suas dicas para melhorar esse cardápio sem ter um tempo de preparo tão longo assim? Na verdade, é um pouco também de mudança de hábito, né? Incluir, né, principalmente as frutas, né? Tentar também na alimentação das crianças, né, ter sempre um legume, uma verdura, né? Então, se a gente está falando das crianças para levar para a escola, né, por mais que seja um dia que ela não tenha tempo, mas que ela manje uma fruta, por exemplo, como a banana, que não vai nem precisar lavar, é só tirar do caixinho, né, da penca e colocar para as crianças, né? Ao invés de levar um biscoito também, ou preferir os biscoitos que não têm recheios, né? Ou pode fazer um sanduichinho também, que não vai, né, gastar tanto tempo dessas mães, né? E acho que vai ajudando as crianças a incluir, né, alimentos que são mais saudáveis. E entre os adultos? Na verdade, muita gente acaba comendo fora, muitas vezes no restaurante aquilo, mistura tudo no prato. Como é que a gente deve fazer? O restaurante aquilo, ele tem duas possibilidades, né? Tanto que você coma bem, como que você também peque um pouquinho por excesso, né? Eu acho que a dica é você, dentro de um restaurante aquilo, fazer como você faria na sua casa, né? Sem misturar tantos alimentos, né? Evitar de colocar no mesmo prato arroz, macarrão, farofa, né? E batata, por exemplo, que às vezes a gente vê aqueles pratos completamente amarelos, né? Que não tem nenhuma outra cor, né? Então tentar incluir um arroz com feijão, né? Um legume, uma verdura e uma carne, né? Que aí você estaria mais próximo da sua alimentação de casa, né? Quanto mais colorido, melhor. Quanto mais colorido, melhor. Você falou em arroz com feijão. O hábito do brasileiro, antigamente, era mais saudável, né? O arroz com feijão, por exemplo, é considerado uma refeição quase completa, né? Nos últimos anos, a gente veio perdendo esse hábito da alimentação mesmo ali, do arroz com feijão, substituindo pelo fast food, né? Pelo sanduíche, por essa comida pronta, né? Industrializada, que a gente vai lá, passa, compra e come, né? Isso é um dos motivos das nossas taxas virem crescendo tanto, né? Com certeza, né? E uma das coisas até interessantes, né? As mesmas pesquisas que mostram, né? Como está, né, o estado, né, nutricional, né? O estado em relação ao peso, né? Ele também tenta verificar como que está a alimentação dos brasileiros, né? E nessa última pesquisa, né, a mesma que eu estou falando, né? Eles pegaram uma amostra e estimaram o consumo mesmo alimentar dessas pessoas. E é verificado isso mesmo, né, que o arroz e feijão, cada vez ele vem caindo, né, então as pessoas elas vêm deixando, né, os hábitos, né, de décadas, né, e substituindo. E a gente tem um aumento mesmo dos produtos industrializados, né, e dos alimentos prontos. E uma das coisas interessantes mesmo que ajuda a comprovar que as pessoas elas estão deixando de se alimentar dentro de casa, né? Produtos, né, que são utilizados que a gente chama, né, como preparações culinárias, né, como óleo, farinha, açúcar, até isso tem diminuído. Não que não estou colocando que é um objetivo que todo mundo consuma mais açúcar, mais óleo, mais farinha,
mas isso é um indicativo que as pessoas elas estão deixando de se alimentar dentro de casa e cada vez mais se alimentando fora de casa. Então, se ela não tiver um policiamento, né, do que ela consumir, né, dela tentar consumir o mais parecido dentro de casa, a gente cada vez mais vai ter uma piora desses índices de sobrepeso e obesidade no Brasil. E os apelos são muito grandes, na verdade, né? Tem toda uma questão aí de marketing, né, que tem que ser enfrentada, né? Tem toda uma questão, né? Principalmente para o público infantil, né? A gente tem um apelo muito grande dos personagens, que são os personagens que as crianças gostam, né? Que assistem na televisão. Então, um biscoito ou qualquer outro produto desses que venham com esses personagens, as crianças querem, né? Os brindes também, né? Então, a criança ela fica condicionada nem ao alimento em si. Ela quer comer aquilo porque ela vai ganhar vai colecionar aquele vai brinde. colecionar aquele brinde. E nisso cria o hábito por aquele tipo de alimento, né? E acaba criando o hábito por aquele tipo de alimento. Então, por que se habitua a esse tipo de alimento? Por exemplo, o fast food. Os fast foods e alguns produtos, né, industrializados, a gente tem alguns produtos, né, que são utilizados, né, como o glutamato monossódico, né, que ele realça o sabor dos alimentos, né, então ele faz com que haja um sabor muito acentuado. Então, quando você faz uma comparação, né, com os alimentos, né, in natura que a gente faz em casa, fica muito diferenciado, né, então as crianças gostam. A mesma coisa, os produtos doces, eles são adicionados de muito açúcar, né? Então, quando você faz algo em casa que tem menos, a criança estranha, porque ela está acostumada com aquele muito acentuado, aquele sabor muito acentuado. Ela pega realmente o hábito por aquele tipo de paladar. Ela pega. E o natural ela acaba desprezando porque acha sem graça. Acha sem graça. Então, é difícil aí vencer isso, né? É muito difícil, não é uma tarefa simples, não dá para jogar a culpa só nos pais, né? Dizer que os pais não conseguem controlar seus filhos. A gente tem um ambiente que não é favorável aos hábitos saudáveis, né? Então, se a gente não consegue lutar, né, para fazer com que esse ambiente alimentar seja mais saudável, vai ser muito complicado. Existe até uma ideia aí de algumas instituições internacionais de rotular determinados alimentos industrializados, assim como os cigarros, né, são rotulados, alertando para o perigo do excesso de sal, o excesso de gordura, o excesso de açúcar, né? O que você acha disso? Eu acho interessante. A gente precisa, né, obviamente, né, verificar, né, se os resultados vão ser positivos, mas existe uma grande dificuldade das pessoas conseguirem interpretar corretamente os rótulos, né? Então, acho que do suco é um exemplo muito claro, né? Quando você pega o suco, ele está lá, né? Fonte de vitaminas, fonte de minerais. Então, uma mãe jamais vai pensar que ela está dando apenas, basicamente, água com açúcar para a criança. Ela acha que ela está dando suco, é fonte de minerais, fonte de vitaminas. Então, ela acha que ela está fazendo bem para a criança. Ela fala, não vou dar refrigerante, mas vou dar um suco que vai ser muito melhor. E, na verdade, né, ele não pode ser comparado, né, com um produto feito em casa. E se você tivesse, né, pelo menos mecanismos de auxiliar, né, que na hora da escolha ela soubesse, eu acho que traria resultados positivos. Um exemplo que a gente tem até que foi positivo foi do leite, né? O leite, ele foi proibido, né, a publicidade, porque ele estava sendo consumido como substituto ao leite materno, né, como melhor. Então, o que as mães entendiam, que ela não devia dar o leite materno, porque o leite, né, industrializado, ele era muito melhor e a gente estava com uma redução bem grande em termos do número de crianças que eram amamentadas. Então, teve uma campanha muito grande em relação ao leite materno e a gente está aumentando, né, a duração do aleitamento e o rótulo do leite, ele é bem claro, dizendo que nada substitui o leite materno. Então, eu acho que é um dos exemplos que você tem que
trouxe resultados positivos. Que outra política pública você destacaria que está no caminho certo para reverter esse quadro de obesidade no Brasil? Uma política pública que a gente tem é o Programa de Alimentação Escolar, né? Ele foca, né, principalmente as escolas públicas, né, servindo, né, as refeições, e houve, né, toda uma modificação em termos da legislação dos alimentos que deveriam estar dentro das refeições, né? Então, tem uma obrigatoriedade, né, da gente ter frutas todos os dias, ter uma porção, né, no mínimo uma porção de legumes. A gente tem 30%, né, dessa aquisição dos produtos que devem ser provenientes de agricultura familiar, que são produtos que não têm agrotóxicos, né, que são produzidos, né, de forma ecologicamente corretas, né? Então, você, além de estimular a produção local, você faz com que a criança esteja consumindo uma alimentação de mais qualidade. Então, acho que esse é um dos principais que a gente tem. É um caminho para no futuro a gente não ter um quadro tão dramático como a gente tem hoje, né? Exatamente. Ok, muito obrigada, tá? Obrigada a você. Nós vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre obesidade. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Aqui é as roupas de esporte, onde a gente vê. Aqui é roupa de esporte. A gente gosta de brincar de guerra também. Né? E o que vocês mais gostam de comer quando não é refeição? McDonald's. Burger King. Eu e ele gosta de ir no Burger King também, por causa do refrigerante quando acaba. Você quantas vezes quiser. Você vai lá, ele te dá só o copo. Você vai lá na máquina, coloca quanto de Coca-Cola você quiser. Aí você volta, coloca quantas vezes você quiser. E aqueles brinquedos, vocês colecionam ou não? Tem um monte. Todos. O Em Questão está de volta com o tema obesidade. A nossa convidada nesse bloco é a endocrinologista infantil Andréa Dionísio. Bem-vinda. Obrigada. O Brasil é o 5º país mais obeso do mundo. É uma epidemia, na verdade, mundial. Como chegamos nesse ponto, Andréa? Olha, na verdade, a obesidade é uma doença multifatorial, né, e que nós tem que se entender a teoria evolucionista para se ver o ponto que nós chegamos hoje, que nós somos, na verdade, a evolução do homem primitivo que ia caçar e buscar seu alimento e que armazenava na forma de gordura para os momentos de escassez de comida. Então, na verdade, esse tecido adiposo, que foi o responsável pela seleção natural e a espécie humana chegar até aqui hoje, ele acaba que num momento onde não há necessidade de estocar energia e comida, acaba sendo o grande vilão, né? Então, a obesidade é uma doença hoje crônica, é uma doença, mais uma vez, multifatorial, e que é, na verdade, uma pandemia, que ela é uma epidemia a nível mundial e que acomete países, tanto os países desenvolvidos como países em desenvolvimento. E ela se caracteriza por um aumento da gordura, né? É um acúmulo de energia sob a forma de gordura, né? Isso que eu ia te perguntar. A partir de que momento a pessoa é considerada obesa, né? Qual a diferença do gordinho para o obeso?
Então, para a gente poder definir o que é obesidade e o sobrepeso, a gente normalmente utiliza, a metodologia mais utilizada é o índice de massa corpórea, onde você divide o peso sobre o quadrado da altura, tá? E aí, no adulto acima de 25, né, esse índice acima de 25 significa que ele está com sobrepeso, tá? E acima de 30, obesidade. Em crianças, você costuma utilizar percentis de MC, são curvas próprias para criança, onde se utiliza percentis de MC. Acima do percentil 85, a criança está com sobrepeso, e acima do percentil 95, ela tem obesidade. No caso das crianças, esse índice está bem preocupante, né? Sem dúvida. Hoje nós temos 1/3 das nossas crianças com sobrepeso ou obesidade, tá? Então, 35% das nossas crianças estão acima do peso, né? Isso é um reflexo de mudanças de comportamento na sociedade ao longo das últimas décadas. Sem dúvida. Estamos mais sedentários, né? Uhum. O que aconteceu é que nesses últimos, pelo menos 30 anos, houve uma mudança no estilo de vida, né? Onde a gente tem um acesso à comida muito fácil, uma comida industrializada, são os fast foods, né? Que na verdade são comidas muito ricas em gordura e açúcares, e o sedentarismo, né? Que hoje com a evolução, com a tecnologia, a gente quase não gasta energia para fazer nada, né? Tem os transportes, cada um hoje tem o transporte público e pior ainda é o transporte individual. Todo mundo tem seu carro para se deslocar. Para parar na porta, exatamente, né? Então as escadas rolantes, os elevadores, né? O próprio controle remoto que impede que a gente faça algum esforço, né? Que levante. E com tudo isso a tecnologia vem nesse caso na contramão aí da saúde, quando na verdade a gente não tem esses fatores contribuem então para essa epidemia de obesidade. Vamos falar um pouquinho das consequências da obesidade para o organismo? São várias. Sem dúvida. E bem sérias, né? É verdade. A obesidade ela está na base, tá, das grandes pandemias modernas, que é, no caso, diabetes tipo 2, tá, a depressão, o estresse e as doenças cardiovasculares, né, são as maiores causas de mortalidade e tem como pano de fundo a obesidade. No Brasil, inclusive, triplicou, né, o número de mortes causadas por consequências diretas da obesidade nos últimos 10 anos, né? Isso. No caso das crianças, isso é ainda mais preocupante em função desse organismo ainda estar em formação e de ter uma vida toda pela frente, já começar com essa complicação? Isso é muito grave nas crianças, porque a gente está pegando cada vez mais precocemente crianças com triglicerídeo alto, com diabetes tipo 2, crianças com hipertensão, tá? E os exames, muitas vezes não parecem o exame de uma criança, mas parecem exames de pessoas assim, acima de 60 anos. Né? Os exames são muito ruins, as crianças estão cada vez mais doentes, tá? Então a gente está trazendo com a epidemia de obesidade, a gente está trazendo para essas doenças assim, mais precocemente para a criança, além de você também estar contribuindo para, no caso específico, alterações de crescimento e puberdade, enfim, doenças cardiovasculares. Você falou em puberdade, altera até Sim, há trabalhos que associam a precocidade sexual ao elevado IMC. Né? Então, hoje a gente também tem, são teorias, mas se acredita que a obesidade possa estar determinando uma precocidade sexual nas crianças. Como combater isso, esse quadro aí? Quer dizer, na verdade, a gente precisa que vários profissionais atuem aí, né? Porque a gente tem, no caso da alimentação, também uma compulsão, né? Tem o fator do sedentarismo, tem que entrar aí uma atividade física. Como a gente consegue combater isso? Olha, isso tem que haver uma força-tarefa da sociedade inteira para que, na verdade, haja uma mudança no estilo de vida por inteiro, não apenas uma mudança pontual, né? Na verdade, tem que haver uma mudança no pensamento. A obesidade é uma doença crônica, né? Então, tem que haver uma mudança na alimentação
definitiva. Porque se a criança faz uma dieta e depois volta a comer como comia anteriormente, ou se aquela família que, né, durante um tratamento mudou os hábitos, mas depois ela retorna aos hábitos anteriores, na verdade, a obesidade ela vai voltar. Então, tem que ter em mente que tem que ser um tratamento para a vida inteira. Uma doença crônica é um paciente que vai ter que submeter a uma mudança de hábitos definitiva, né? No caso de uma família que tem uma criança acima do peso, a família inteira tem que entrar no tratamento, digamos assim, né? Porque a dispensa lá não deve... Sim. O que a gente sabe é o seguinte, que crianças cujos pais são obesos, né? Se apenas um dos pais for obeso, ela tem 50% de chance de desenvolver obesidade. E a criança que tem ambos os pais com obesidade, ela tem 90% de chance de desenvolver a doença. Na prática, isso quer dizer que ela não só herda a parte genética, ela herda também um comportamento. Então, para a gente atingir a criança, é preciso que toda a família esteja disposta a uma mudança no estilo de vida. Agora, além do sobrepeso, vocês têm verificado questões nutricionais que também não está tão bem assim a nutrição dessas crianças? Sim, porque na verdade a obesidade não quer dizer que a criança esteja bem nutrida, né? Você pode ter crianças que são obesas, né, mal nutridas, né? São calorias vazias, são calorias que não trazem não agregam nenhum valor. Quer dizer, está faltando aí vitamina, exatamente. O que mais que normalmente, de uma forma geral, você proteínas, verifica? vitaminas, né? As crianças, na verdade, estão ingerindo muitos açúcares, né? E muita gordura, né? Não em excesso. Isso não vai contribuir para a saúde delas, né? E aí, em função dessa má nutrição, também existem consequências verificáveis no consultório de algum tipo de distúrbio para o organismo ou a longo prazo? Sim, a longo prazo você vai ver as crianças com colesterol alto, crianças com triglicerídeo alto, crianças hipertensas, né, e diabéticas. Doenças que anteriormente eram exclusivas de adultos acima de 40 anos. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre obesidade. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Você conhece esse produto? Isso, acabei de devorar um pacote desse. Tem gordura aí? Tem um pouco, sempre tem. Não dá pra sentir muito, né? Bem sequinho. E se eu te disser que tem 77 gramas de gordura? 77? Nesse pacote? Dá pra fazer arroz, feijão, macarrão... Pra semana inteira. Pra semana inteira. Eu fico imaginando quanto eu já consumi de óleo só nessas batatinhas. Tô impressionada. Uma criança comer tudo isso de óleo, né? Quer dizer, um salgadinho. Se ele come dois. Um dia desse eu fui dizer, Breno, isso aí não faz mal. Eles diziam assim, como aquele menino da propaganda estava comendo? Mas se fizesse mal, ele não estava comendo, mãe. Aí como é que eu vou explicar? O Em Questão está de volta com o tema obesidade. A nossa convidada é a endocrinologista infantil Andréa Dionísio. Andréa, você estava comentando no outro bloco, na verdade, que essa epidemia de obesidade é o reflexo de um padrão de consumo que envolve aí outras questões, né? É verdade. A obesidade ela é apenas uma ponta de um iceberg muito maior, que é um consumo exagerado da nossa sociedade atualmente, né? E os pais acabam dizendo sim a tudo. E, na verdade, as crianças não sabem o que elas querem, né? É um amiguinho, é na escola, é a propaganda de televisão que recomenda a comida, então a criança acaba pedindo.
e acaba que as guloseimas elas são usadas para entreter a criança. E quando, na verdade, uma criança que está entretida com brincadeiras, com atividades, ela não precisa das guloseimas, né? Então, isso é uma questão também do alimento tentar preencher um vazio, aí que os pais estão a todo momento dizendo sim para tudo, né? E as crianças não têm condições de escolher aquilo que, de fato, elas precisam e é interessante que elas consumam, né? Na verdade, acaba ficando aquele ciclo vicioso, né? Sim. Do pai ter pouco tempo e para compensar o pouco tempo. Exatamente. Os pais estão o dia inteiro fora para poder dar conta da demanda, né, da familiar, o pagamento de contas e ficam mais ausentes. A criança fica muitas vezes entretida com a televisão, games, internet, onde há uma propaganda assim, importante de alimentos no horário infantil. Então, a criança fica ali exposta a essa veiculação de propagandas, né? E acaba que é um círculo vicioso, né? Os pais fora dão pouca atenção, não tem tempo para conversar, para esclarecer, e atendendo a tudo que a criança solicita, que muitas vezes não é aquilo que ela de fato precisa, né? Porque ela também não tem ela não tem condição de discernimento. E os pais, tenho certeza que se tivessem mais informações, eles fariam escolhas melhores. Que essas propagandas são associadas à felicidade, né? Abra felicidade, a sucesso, que é isso que os pais desejam para as crianças, para os seus filhos, né? Mas, na verdade, é totalmente o inverso. O excesso de guloseimas, de bebidas industrializadas e refrigerantes são completamente nocivas, né? E muitas vezes associadas à saúde, né? Associadas rico em vitaminas, ou enriquecido com vitaminas, né? Pois é, esses rótulos, há hoje uma tendência, né, e uma campanha muito forte para que esses produtos venham com as informações adequadas, que muitas vezes os consumidores não têm noção do que estão consumindo. Não tem nem como entender aquele rótulo, exatamente, né? As palavras... Elas não sabem o que carboidrato significa, o que é o açúcar, né? Isento de gordura trans, então eles não sabem entender o que estão ingerindo, né? Então a Bezo ela tá incentivando medidas como colocar esses rótulos com informações, né, adequadas para o público leigo poder entender o que está consumindo. E também há, por parte até da Federação Internacional de Estudos da Obesidade, do professor Valmir Coutinho, uma medida que eles gostariam de que houvesse uma sobretaxa a esses produtos, como há com cigarro, com bebidas alcoólicas, pelo dano à saúde. Então, que essas guloseimas elas tivessem uma tributação maior, né, assim como ocorre com o cigarro e com a bebida, por conta dos danos à saúde. Existe uma outra proposta também, que é a de rotular, assim como os cigarros são rotulados, de que é nocivo, de que aquele alimento tem... provoca diabetes tipo 2, hipertensão. Você é favorável a isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que quanto mais informação, mais ferramentas, melhor a capacidade das pessoas poderem fazer boas escolhas. Mas essas propostas vêm enfrentando aí... alguma resistência do setor das indústrias alimentícias, né, de alguns grupos da sociedade. É uma queda de braço, que já vem há um certo tempo, né? Como é que a gente enfrenta isso, então? Já é uma questão de hábito que a gente vai ter que enfrentar, mudar esse padrão, né? Eu acho que é o seguinte, tem que haver, então, uma conscientização, né? Mais uma vez, tem que haver uma força-tarefa de todos os setores da sociedade, não apenas da questão de saúde, mas de todos os setores da sociedade, para que essas famílias elas resgatem o tempo delas, né, que haja um momento mesmo que o alimento, a comida faça parte do cotidiano, e resgatar esse tempo em família e não cada um isolado vendo televisão e com seu aparelho de videogame, né, porque você vê que hoje, na verdade, cada um está muito isolado e as crianças comem praticamente na frente de televisão e games, né? Quer dizer, há uma falta de tempo dos pais, mas que o tempo
que eles têm disponível seja melhor utilizado com as crianças? Melhor utilizado em família, né? Porque é uma pena que os pais tenham que ficar só atendendo as demandas de consumo material e se tenha tão pouco tempo em família para se fazer as refeições e se conversar e ter as orientações e da família interagir. E conhecer os alimentos, né? Conhecer os alimentos e que as refeições voltassem, que as famílias pudessem cozinhar juntas e enfim, ter o seu tempo ali, que o alimento pudesse predispor à união da família. E aumentar o tempo de atividade física, né? De repente, poderem fazer alguma atividade física em comum, porque na verdade o sedentarismo ele é um fator de risco tão grave quanto a obesidade em si. Então, há de se ter uma política que estimule a atividade física e que a educação física na escola não seja só curricular, que tenha de fato uma atividade física, que a criança seja acostumada a praticar esportes, mas isso tudo vem criado uma mentalidade da família e que houvesse mais espaços seguros para as crianças realmente poderem brincar ao ar livre fora de casa. Né? E mais tempo com a família para melhorar esse com a família, com lado certeza, emocional. exatamente. Né? Felizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço a participação da professora Andréia. E o Em Questão fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Eu espero você. Até lá.